Há histórias que são difíceis de acreditar. Histórias que nos fazem questionar nossa própria compreensão sobre o que o ser humano é capaz de suportar. Mas e se eu lhe dissesse que em algum lugar afastado, no coração gelado e implacável do Ártico, uma mulher foi deixada sozinha, sem recursos, sem ninguém para ajudá-la, em uma ilha deserta? E, contra todas as expectativas, ela conseguiu sobreviver. Esse é o mistério que envolve a história de uma mulher que foi abandonada, perdida em um pedaço de terra isolado, lutando para sobreviver. Ela enfrentou a natureza selvagem, a solidão absoluta, e o que ela fez para sair de lá? Bem, isso vai fazer você se perguntar: como alguém poderia ter feito o impossível? Essa é a história de Ada Blackjack, uma mulher que se tornou uma lenda por sua sobrevivência em circunstâncias impossíveis. Mas antes de sabermos quem ela era, precisamos entender o que aconteceu naquela ilha. O que houve entre os membros dessa expedição? E por que ela foi deixada para trás? Vamos seguir essa jornada. Era uma manhã gélida e cinza, e um pequeno grupo de exploradores partia em uma jornada ambiciosa. Eles tinham um objetivo: estudar o comportamento dos ursos polares em uma ilha remota do Ártico. Não era uma viagem simples, mas estava recheada de promessas de descobertas científicas e até fama. No entanto, o que ninguém sabia era que essa viagem seria marcada por um erro fatal, uma escolha que custaria a vida de alguns e a sanidade de outros. No centro dessa expedição havia uma mulher. Ela não era cientista, nem experiente em expedições de sobrevivência. Seu nome, naquele momento, ainda era um mistério para muitos. Ela era uma mulher simples, sem grandes pretensões, que buscava um futuro melhor para si mesma e para o seu filho. Quando lhe ofereceram a oportunidade de se juntar ao grupo, ela não hesitou. A promessa de um bom pagamento e uma vida mais confortável para o filho era tudo o que ela poderia desejar. Mas ela não sabia o que a aguardava naquelas águas geladas. À medida que os dias passaram, as condições da viagem se tornaram mais severas. O clima ártico, que já era implacável, parecia conspirar contra eles. Mas foi durante a segunda semana, quando o grupo finalmente desembarcou na ilha isolada, que tudo começou a desmoronar. O planejamento da expedição falhou. O líder do grupo, que se dizia preparado para lidar com qualquer adversidade, parecia perder o controle a cada passo. O isolamento começou a fazer seu trabalho. O comportamento de alguns membros da expedição se tornava cada vez mais errático. A tensão aumentava e logo surgiram desentendimentos. Um a um, os membros do grupo começaram a questionar as decisões uns dos outros. A fome e o medo se tornaram mais evidentes. E foi então, em um momento de pânico e desespero, que os outros membros da expedição tomaram uma decisão que mudaria tudo. Em uma noite fria e escura, eles deixaram a mulher para trás, sem explicações claras, sem uma razão lógica. Apenas a deixaram ali, sozinha, em uma ilha deserta, rodeada pelo imenso oceano gelado. Mas por que ela foi abandonada? O que aconteceu para que esses exploradores decidissem tomar essa atitude brutal? O que é difícil de entender é que, quando a mulher foi deixada na ilha, ninguém parecia realmente preocupado com ela. Ao menos, é o que parece. Alguns afirmam que ela estava mais preparada do que qualquer um dos outros para enfrentar as adversidades da ilha, enquanto outros dizem que ela foi uma vítima de um erro de julgamento. O fato é que, para ela, as consequências seriam catastróficas, e não havia volta. Ada Blackjack, a mulher em questão, ficou ali, com nada além de um abrigo rudimentar, um rifle enferrujado e sua coragem. E foi aí que o impossível aconteceu. Em uma luta diária contra a fome, o frio e a solidão, Ada começou a demonstrar uma resistência que ninguém imaginava que ela possuía. Ela começou a caçar, algo que parecia impensável para uma mulher que nunca havia enfrentado um ambiente tão hostil. Ela caçou ursos polares,
com uma habilidade surpreendente. Usando as ferramentas limitadas que tinha, ela sobreviveu. A cada dia, ela encontrava maneiras de pescar no gelo, caçar animais selvagens e até construir um abrigo melhor para se proteger das nevascas. Ada não apenas sobrevivia, ela começava a dominar a ilha. À medida que os meses passavam, Ada enfrentava desafios cada vez maiores. Tempestades de neve, temperaturas abaixo de zero e a constante ameaça de animais selvagens. Mas ela não desistia. Cada nova dificuldade era superada com um instinto de sobrevivência primitivo, algo que ela nunca imaginou que teria dentro de si. Ela caçava ursos polares com um frio calculado, utilizando armadilhas improvisadas, e se alimentava de carne crua, enfrentando a fome e a exaustão. No entanto, sua situação estava longe de ser segura. Ela sabia que se não fosse resgatada, não sobreviveria por muito mais tempo. A cada noite, ela se perguntava: e se ninguém vier? Porém, ela continuava. A cada amanhecer, ela enfrentava as adversidades, talvez sem esperança, mas com uma força que parecia sobrenatural. E então, 2 anos depois, algo inesperado aconteceu. O grupo que a havia abandonado, que pensava que ela estivesse morta, foi finalmente resgatado. Mas algo estava errado. Enquanto o resgate dos outros membros da expedição estava sendo feito, uma descoberta chocante foi feita. Uma mulher, ainda viva, havia sido deixada para trás. Quando os resgatistas finalmente chegaram à ilha, a cena que encontraram foi quase inacreditável. Ada Blackjack, após 2 anos, estava ainda de pé. A mulher que havia sido dada como perdida estava lá, viva, em carne e osso. Os resgatistas relataram que ela parecia ter se transformado, de alguma forma. A força e a determinação dela eram evidentes. Ela não era mais a mulher indefesa que havia sido deixada ali. Ela era uma sobrevivente, alguém que havia feito o impossível. O que aconteceu com Ada Blackjack após ser resgatada? Ela foi recebida como uma heroína, mas o verdadeiro reconhecimento só veio muito tempo depois. A história dela se espalhou pelo mundo, tornando-se uma lenda de sobrevivência. Mas, mais do que isso, Ada nos deixou uma lição sobre a força humana. Ela nos mostrou que, mesmo nas situações mais extremas, a sobrevivência pode depender da nossa capacidade de nos adaptar, de lutar e de nunca desistir, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Ada Blackjack não apenas sobreviveu, ela se tornou um símbolo da resistência humana. Essa foi a história de Ada Blackjack, a mulher que, contra todas as probabilidades, desafiou a morte e fez o impossível. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre outras lendas de sobrevivência, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!